Série Verdades Bíblicas. O tema de hoje é o milagre do novo nascimento. Nicodemos não estava esperando um milagre quando numa noite foi até Jesus. Ele não estava procurando a razão do cristianismo, porque pensava que estava fazendo tudo certo. Afinal, era membro do Sinédrio, o conselho que regia os judeus. Ele desconhecia qualquer necessidade em particular, mas foi atraído pela simplicidade, lógica e novidade dos ensinamentos de Cristo. Nicodemos contava com uma estimulante discussão de questões teológicas. No entanto, Jesus, desde o início, colocou o dedo na verdadeira necessidade do seu visitante. Em resposta, Jesus declarou: "Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." João 3, versículo 3. Nicodemos quis saber: como um homem pode nascer de novo? Jesus não respondeu necessariamente qual era o novo nascimento, nem disse em que lugar isso deveria ocorrer. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3, verso 7 e verso 8. O novo nascimento é como o vento. Jesus disse que não podemos vê-lo, mas seus resultados são bem evidentes. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem quando, pela fé, a alma se entrega a Deus. Então, aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser à imagem de Deus. O novo nascimento é algo que não podemos conseguir por nós mesmos. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 1, versos 12 e 13. É para que esse milagre aconteça em nossa vida, precisamos permiti-lo, porque ele nunca vai acontecer sem o nosso consentimento. Milhões de pessoas creem que temos de nos aperfeiçoar sozinhos, ficar livres de todos os hábitos ruins e fazer alguma coisa para nos purificar, ou que devemos dar uma grande contribuição antes de irmos ao Salvador. O apóstolo Pedro fala a respeito desse assunto. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. 1 Pedro 1, versículo 23. Segundo ele, o nascer de novo é estimulado pela palavra de Deus. Esse renascimento é inquestionavelmente um milagre operado pelo mesmo poder criador que ordenou que os céus existissem. Isso nos leva a fazer algumas perguntas. O que é o novo nascimento? Que espécie de vento é esse que nem mesmo move uma folha? O que realmente acontece quando o homem experimenta a obra da recriação? Ao falar sobre o assunto, o apóstolo Paulo escreveu: "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas coisas." 2 Coríntios 5, verso 17. Como podemos dizer que a experiência do novo nascimento não envolve um milagre? Por que tentamos fazer por nós mesmos o que apenas Deus pode fazer? Essa é a noção que muitas pessoas têm, a necessidade de fazer um milagre sozinho antes de pedir a Deus que Ele o opere. Isso é o mesmo que querer ficar totalmente limpo antes de tomar banho. O problema é que todos esses esforços de autoaprimoramento são inúteis. Deus diz: será que o etíope pode mudar sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Jeremias 3, verso 23. Quanto às tentativas de nos tornarmos bons, elas também não são bem-sucedidas. O profeta Isaías declara: "Somos como um impuro,
todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Isaías 64, versículo 6. Não existe um meio de nos limparmos sozinhos. Ainda assim, muitos perguntam: o que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta insinua que existe algo a ser feito para persuadirmos Deus a nos salvar. Sugere que se fizermos certas coisas para Ele, coisas específicas, grandes e suficientes, Ele nos salvará. Mas será que Jesus precisa ser persuadido a nos salvar, se Ele já nos deu a sua própria vida? Por outro lado, as coisas que um cristão nascido de novo faz serão diferentes das que fazia antes de nascer de novo? Eis a questão. O milagre do novo nascimento transforma por completo o comportamento do homem, mas as boas coisas que ele faz agora serão tão naturais quanto as coisas ruins que costumava fazer antes. Seus atos bons não são a tentativa de merecer a salvação, mas uma resposta natural ao Salvador que ele conheceu. Em um determinado dia, Pedro e João estavam a caminho da reunião de oração, quando um mendigo aleijado lhes pediu uma esmola. Pedro respondeu: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Atos capítulo 3, versículo 6. E o homem andou. Você pode imaginar a agitação de que isso criou entre o povo? Maravilharam-se do nome de Jesus, pois aquele nome tinha poder, mesmo sem sua presença física. Depois Pedro e João foram postos na cadeia. Lembre-se que Pedro e João e os demais discípulos haviam abandonado Jesus na noite anterior à crucificação. Pedro chegou a negá-lo 3 vezes, mas as coisas haviam mudado. Quando compareceu perante as autoridades no dia seguinte, Pedro, sem nenhum sinal de medo, os acusou como responsáveis pela morte do Filho de Deus. As autoridades pediram a Pedro e João somente uma coisa: que se calassem a respeito de Jesus. Calamos a respeito de Jesus? Os discípulos responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, versos 19 e 20. Aqueles homens não conseguiam deixar de falar sobre Cristo. Pedro e João tornaram-se corajosos, afinal haviam experimentado um milagre. Eles tinham nascido de novo e agora estavam fazendo tudo aquilo naturalmente. Mas como pode uma pessoa nascer de novo? Como acontece uma verdadeira conversão? Isso não pode ser explicado. É um milagre que ocorre dentro de nós, mas sempre com a nossa permissão. Deus não nos força, nem nos programa como se fôssemos robôs. Em vez disso, Ele chama, convida e espera a resposta. Não existem duas conversões exatamente iguais. Há semelhanças, mas o essencial em toda conversão genuína é olhar para Jesus. Você precisa tomar decisões, mudar atitudes e até mesmo reverter prioridades. Isso envolve amor, confiança e dedicação, tristeza pelo pecado e arrependimento, o que significa dar meia volta. É preciso existir também confissão e perdão e um novo estilo de vida e um relacionamento incrivelmente feliz com o Senhor Jesus Cristo. Pedro, por exemplo, passou 3 anos e meio de sua vida perto de Jesus, mas não havia nascido de novo. Era tão seguro de si mesmo, tão impulsivo e desastrado. Aí veio aquela terrível noite de quinta-feira, quando tudo saiu errado. Pedro gabou-se de estar pronto para morrer por seu Senhor, e parece que Jesus não se agradou quando ele usou a espada. Ele também ficou um pouco descontente com Jesus por não ter feito um milagre para livrar-se dos soldados. Sua fé frustrada e confusa de repente tremeu. Pedro havia negado até mesmo conhecer seu Senhor. Então Jesus olhou para Pedro, mas aquele olhar não foi a condenação do seu discípulo, embora ele a merecesse. Foi um olhar de amor e perdão, e foi o bastante. O coração de Pedro ficou esmagado e derretido ao mesmo tempo.
Ele se afastou da multidão e tratou de voltar correndo para o Getsêmani, o lugar em que Jesus suportou toda a dor sozinho. Na terra ainda úmida das lágrimas do Salvador, Pedro chorou em desabafo e se tornou um novo homem. Com João, a mudança da conversão foi mais gradual. Com Tomé, o momento da nova vida deve ter sido quando ele caiu aos pés do Senhor, ressurreto, e disse: Meu Senhor e meu Deus. Você lembra de Zaqueu? Imagine a surpresa dele quando Jesus lhe disse que iria à sua casa naquele mesmo dia. O novo nascimento deve ter começado naquele momento com fé, culpa e arrependimento, tudo misturado em sua mente de uma só vez. Mas note o que aconteceu. Como coletor de impostos, ele havia prejudicado muitas pessoas. Isso precisava ser corrigido e ele queria corrigir. O que ocorreu foi uma conversão, uma mudança, um novo nascimento, sem dúvida. O novo nascimento é uma experiência diferente para cada indivíduo, mas em toda conversão autêntica é preciso estar disposto a dizer: eu sou culpado. Essa era uma barreira que os fariseus tinham. Essa era uma barreira que os fariseus tinham orgulho demais para transpor. Por isso, Jesus não pôde ajudá-los. Eram orgulhosos demais para se arrepender. Existem aqueles que dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo. Será que Paulo estava falando de uma crença concernente apenas à informação? É suficiente crer que Jesus existe e que é o Filho de Deus? Ora, Satanás e seus anjos rebeldes creem nisso e tal crença o salvou? Não. Uma crença assim também não nos salva. Jesus morreu em nosso lugar e deve haver uma aceitação pessoal desse sacrifício. Temos que ter fé nisso. A fé que salva deve ser mais que uma informação, tem que incluir compromisso. É verdade que nascer de novo não é algo que fazemos, mas é no amor que está a ação. Durante todo o caminho haverá decisões a ser tomadas, e Deus não fará isso por nós. Haverá passos a ser dados quando entregamos a vida ao Salvador. No entanto, tais decisões não são créditos em nossa conta espiritual. Agora, o próximo passo é a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. A confissão genuína deve vir do fundo do coração. Será sem sentido se vier cheia de desculpas e explicações. Por isso é preciso arrependimento verdadeiro e profundo, que somente Deus pode dar. Esse tipo de confissão tem que ser algo mais que acho que falhei. O perdão não é concedido por mérito, jamais é merecido. Não podemos consegui-lo pela extensão, detalhes ou beleza da nossa confissão. O perdão é um dom além da nossa capacidade de entender. Seu preço é maior que o universo, pois custou a vida e o sangue do Filho de Deus. Talvez exista alguém dizendo: não há esperança para mim. Fiz da minha vida uma confusão tão grande que Deus não vai me querer agora. Acho que fui longe demais. Veja o que Deus disse ao profeta: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Isaías 1, versículo 18. Você ainda acha que ele não o perdoará? Acha que foi longe demais? Seja quem for, onde quer que você esteja, onde quer que tenha feito, sua culpa pode ser curada. Não importa há quanto tempo essa culpa venha lhe perseguindo, torturando e esmagando. Você pode levá-la ao Salvador agora mesmo e livrar-se dela. Quanto tempo leva para nascer de novo? Somente o tempo que leva para decidir. O Dr. Paul Tournier, um famoso psiquiatra suíço, ficou órfão cedo em sua vida. Na época de estudante, ele ficou muito apegado a um professor grego que o tratava com grande consideração. O professor não era um professor religioso, mas era bom. Anos mais tarde, o Dr. Tournier, depois de ter se tornado cristão, completou seu primeiro manuscrito de um livro sobre a vida cristã.
e quis que alguém o lesse de modo crítico. Assim lembrou-se de seu velho professor. A visão do mestre já não era tão boa quanto antes, e ele pediu ao seu antigo aluno que lesse o primeiro capítulo em voz alta. Quando terminou, o Dr. Tomer ergueu a cabeça para ouvir alguma crítica. O professor então pediu: Paul, continue. Ele leu mais um capítulo e a resposta foi a mesma. Ele leu o terceiro capítulo e o professor disse suavemente: Paul, precisamos orar juntos. Começaram a orar, mas o Dr. Tomer mal podia disfarçar sua surpresa diante daquela reação inesperada. Quando terminaram de orar, Paulo exclamou: Eu não sabia que o senhor era cristão. Sim, eu sou. Mas quando o senhor se tornou cristão? Neste exato momento. Tome também a sua decisão. Aceite Jesus agora mesmo. Se você deseja tomar a decisão ao lado de Jesus, vamos orar. Querido Pai, queremos entregar em Tuas mãos, Senhor, esta pessoa que está ouvindo esse áudio, que ela firmemente possa tomar uma decisão ao Teu lado, que ela permita que o Senhor realize um novo nascimento na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém.